E aí pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de eletrotécnica. A gente vai estar com muitos cursos, então por favor se inscreva no nosso canal. A gente vai estar com o curso primeiro de eletrotécnica. Nós vamos fazer uma passagem por microcontroladores. A gente vai ter aula de metrologia, aula de eletrônica digital, eletrônica analógica. A gente vai ter aula de administração. Então, gente, vocês precisam se inscrever no nosso canal. Tá, depois de meio que implorar para vocês, a gente vai começar a nossa aula então. Bate rápido, isso aqui não tem muita demora não. Só pra gente conseguir dar um apanhado geral nos conceitos de eletrotécnica, só pra você já sair daqui já craque em tudo isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Tá? Abaixo aqui do nosso vídeo tem uma apostila para você baixar com todo esse conteúdo aqui, caso você queira dar mais uma estudada. Vou colocar uns exercícios lá também, vai ter umas perguntinhas lá bem camaradas para você responder também. Então vamos começar. Conceito de eletrotécnica. O que é eletrotécnica? E alguns conceitos básicos sobre energia e eletricidade, só para você começar a fazer o bom de andar. Bom, tensão elétrica. O que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a diferença entre dois pontos. Tensão elétrica é a diferença entre dois pontos. É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então aqui, ó, para que haja um movimento de uma carga é necessário que haja um potencial menor e um maior. Ou seja, um diferente potencial ou uma DDP. Essa diferença entre dois pontos elétricos diferente é conhecido como tensão elétrica. Então, o nome técnico que a gente usa para a diferença de potencial é DDP. E a diferença de potencial é a tensão elétrica. Então, a gente pode imaginar o seguinte. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. É como se a gente tivesse dois copos. E dentro de um copo, a gente tem um líquido e a gente tem um copo vazio. Então, vamos imaginar que a água é a eletricidade e que os nossos copos vazios são os nossos dois pontos, são a nossa DDP, certo? São a nossa DDP. Então, essa diferença entre esses dois copos são a nossa DDP. E quando a eletricidade está conectado dentro dessa DDP de uma certa forma, considerando que esses dois copos são um circuito elétrico, que a gente vai ver o que é mais para frente, mas um circuito elétrico é um caminho entre dois pontos. Então aqui, se eu tenho, por exemplo, aqui uma fonte de energia, uma pilha, uma bateria, e aqui um circuito elétrico, pode ser uma lâmpada. Então a diferença entre a minha carga negativa aqui, que são os meus elétrons, e a falta dos meus elétrons aqui gera uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Então os meus elétrons eles vão querer vir daqui para cá, porque a gente tem uma diferença entre dois pontos que eles estão ligados. Então nisso vai se gerar uma tensão elétrica. E o movimento dos elétrons entre o nosso primeiro ponto e o nosso segundo ponto é conhecido como corrente elétrica. A corrente elétrica é formada pelo movimento de elétrons, portanto, cargas negativas. Então, quando os nossos elétrons passeiam por aí, o que acontece? O movimento deles gera uma carga de energia. A energia é gerada pelo movimento dos nossos elétrons por um determinado lugar, seja por um fio, seja pela terra, por qualquer meio de locomoção dos elétrons. E a gente representa essa carga pela vogal I, certo? Então a nossa carga elétrica, a nossa corrente é dada pela vogal I, certo? Então a corrente elétrica é o movimento dos elétrons. Um circuito elétrico. Chamamos de circuito elétrico um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em qualquer outra forma de energia. A definição para circuito elétrico pode ser dada por um caminho fechado por onde circula uma
corrente elétrica. Então, basicamente, um circuito elétrico é o que transforma a eletricidade, esse movimento dos elétrons que gera uma corrente, e essa corrente a gente faz passar por um certo dispositivo que vai transformar energia elétrica em qualquer outra forma de energia, seja energia luminosa no caso de uma lâmpada, seja energia cinética no caso de um motor. Então vai gerar outros tipos de energia a partir da energia elétrica. A representação de um circuito elétrico é básica. A gente tem uma fonte de alimentação, a gente vai ter um caminho e a gente vai ter um dispositivo, seja uma lâmpada, seja qualquer coisa. Vou botar aqui, por exemplo, uma lâmpada. Então a gente tem um circuito fechado aqui. Vamos imaginar que a gente tem 10 volts aqui. Mais ou menos 10 volts, né? 10 volts aqui nessa fonte. E aqui é o nosso primeiro ponto de tensão. Que tensão é a diferença de potencial entre os dois pontos. Mas também tensão a gente pode definir de uma forma mais simples como a força que é empregada sobre os elétrons para gerar a movimentação deles. Então a tensão é como se fosse a mão que empurra os elétrons pelo nosso circuito. Então aqui eu tenho os meus elétrons aqui, né, nessa fonte. Pode ser uma pilha, pode ser uma tomada, qualquer coisa. Então e a partir do momento que eu expresso essa tensão de 10 volts, é como se eu tivesse uma mão empurrando esses elétrons pelo meu circuito. Então aqui os meus elétrons estão aqui. A partir do momento que eu expresso uma tensão e há uma diferença de potencial entre esses dois pontos, então eu vou empurrar os meus elétrons e eles vão começar a circular no meu circuito. E eles vão passar e eles vão voltar para cá. Então a minha diferença de potencial está na minha fonte, certo? Eu vou explicar mais para frente, dar um apanhado sobre fontes elétricas. Mas é como se a nossa fonte, dentro da pilha, é como se a gente tivesse dois potenciais. A gente tem um potencial positivo e um potencial negativo. Então, a gente tem muito elétron aqui, certo? E eles são atraídos pelo oposto dele. Então, ele quer chegar desse outro lado aqui, certo? E quando eu gero um caminho para ele através de um fio, de um curto-circuito, que um curto-circuito nada mais é que um pedaço de fio. Ele é um curto-circuito. Então aqui, a partir do momento que eu expresso um curto-circuito, os meus elétrons eles começam a fazer esse caminho para tentando chegar a esse potencial que é menor que o deles, certo? O que acontece? A gente pode pensar, por exemplo, mas os elétrons são negativos. O certo não seria eles virem daqui para cá? Na realidade, isso acontece. No mundo real, eles vêm do negativo para o positivo. Mas no mundo ideal, que é o mundo de conceito, ele vai do positivo para o negativo. Isso tem a ver muito com um pouco de história, de alguns cientistas, e entrou-se num consenso que depois que já tinha se definido, descobriu-se que o elétron ia do ponto negativo para o positivo. Mas aí já tinham definido, já tinha muita teoria sobre, então eles definiram que no mundo ideal ele iria do positivo para o negativo, mas no mundo real ele vai do negativo para o positivo. Então só muda a movimentação. No mundo ideal é sentido horário, no mundo real é no sentido anti-horário. Mas isso não convém, isso não muda nada, então não é um conceito que você precisa se prender. Tudo que a gente precisa saber é que curto-circuito é um caminho por onde o elétron vai conseguir chegar do maior potencial para o menor potencial, certo? E o que é uma resistência elétrica? Resistência elétrica é a característica dos materiais, mesmo os condutores, têm de se opor, ou seja, oferecer dificuldade de passagem à corrente elétrica. Então, a gente pode considerar que praticamente tudo que conduz a eletricidade gera resistência. Mesmo os supercondutores, eles ainda oferecem resistência. O que é resistência, então? A gente já definiu que tensão é a mão que empurra os meus elétrons pelo meu curto-circuito. A gente já definiu também que corrente elétrica é o movimento dos nossos circuitos.
Então, basicamente a gente vai expressar aqui, por exemplo, um fio, e a gente tem elétrons aqui dentro, tá? A gente tem elétrons aqui dentro. Tensão é a minha força que está empurrando esses elétrons para lá. Resistência é como se fosse a força que está impedindo eles de passar. Então, resistência é aquilo que oferece uma dificuldade de passagem para eles. Cada material é expresso com um tipo de resistência. Madeira, por exemplo. Madeira, ela conduz eletricidade também, mas a resistência dela é muito grande à passagem de corrente elétrica. Então, a gente tem a madeira, a gente tem a borracha, que são materiais que expressam uma grande força contra a passagem de elétrons. E a gente tem outros materiais que expressam uma baixa resistência, como por exemplo o ferro, o ouro, o cobre, materiais metálicos que vão facilitar a passagem dessa corrente dessa forma, mas que não deixam de ter uma resistência, mas que a gente considera muitas vezes insignificante, certo? Então, tensão, só dando uma apanhada geral para terminar. Tensão é a força que empurra os nossos elétrons pelo nosso circuito. Corrente elétrica é o movimento dos nossos elétrons. Resistência é a força que vai dificultar a passagem de eletricidade. São esses três conceitos que a gente precisa firmar bem, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de favoritar esse vídeo, certo? A gente vai estar com muitas videoaulas, esse curso aqui vai ser um curso bem extenso, a gente vai estar trabalhando leis de ohms, leis de Thevenin, a gente vai estar com muita coisa sobre eletrotécnica, a gente vai começar com aulas de ADM, pessoal. Se você conhece alguém ou namorada, mãe, filho, não sei, que faz a administração, se inscreva no nosso canal, favorite o nosso canal, indique o nosso canal para ele, porque a gente vai estar começando com aulas de ADM separados por matérias, por conteúdo, desde o primeiro ano, certo? E a gente vai fazer muita coisa também para vocês, para ajudar vocês, certo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, favoritar nosso vídeo, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, caso você tenha gostado, suas dúvidas, deixa com o seu e-mail com a sua dúvida que a gente responde. Manda e-mail, aqui embaixo também vai ter o nosso e-mail para você estar mandando dúvida, mandando problema, a gente vai estar ajudando vocês, beleza? Então, não esqueça de baixar a apostila que vai estar aqui embaixo. Dentro da apostila vai ter essa tabelinha aqui também, que é uma tabelinha de medidas que a gente vai usar mais para frente, que você já vai ter aí para ficar bem fera também, certo? Então é isso e valeu, pessoal.